Vamos voltar? Porque errei tudo. Ô, Bruto, desliga aí, velho. Velho, depois vocês colocam os negócios mó avacalhado pra mim, velho. Você acha que você vai fazer isso mesmo, Diego? Velho, vocês são zoeira demais. Desligar o sapinho, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, começando mais um papo reto aqui na 8ª Igreja. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar seus filhos. Olha só, hoje nós vamos falar criar os nossos filhos na igreja. Crie os seus filhos na igreja. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando para você terceirizar a educação religiosa do seu filho ou a educação do seu filho. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que querem terceirizar a educação dos filhos, mandando para a escola, não é verdade? Os filhos vão aprender aquilo que eles precisam aprender lá na escola, mas nós precisamos educar os nossos filhos. A mesma coisa na igreja. Nós não vamos terceirizar a educação religiosa dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, insistir, não é verdade? Você que tem filho, você sabe disso aí, você sabe o que eu estou falando. Você precisa ensinar seu filho a orar, você precisa insistir para que seu filho ore, não é isso mesmo? Então é o seguinte, você precisa criar o seu filho na igreja, trazer seu filho aos cultos, fazer com que ele participe das atividades da igreja. Se seu filho é pequeno, aqui na 8ª Igreja nós temos do berçário até a terceira idade, que nós chamamos de vitalidade. Olha só que bênção. Então você tem as etapas para trazer seu filho aqui para a igreja. Quando ele é pequeno, evidentemente ele não pode vir sozinho. Então você pode trazer ele para o culto infantil. Uma bênção o culto infantil, o pastor Bruno e toda a equipe ali preparada para receber seu filho e falar do Senhor de uma forma que o seu filho vai entender e seu filho vai guardar, né? Essa infância onde que os meninos vão registrar tudo. Isso é muito interessante. Você vai estar plantando ali no coração dele, plantando uma boa semente, Depois ele vai passar para os juniores. Continue trazendo seu filho também. Continue insistindo para que seu filho venha participe, tenha boas amizades na igreja, envolva-se com a igreja também, participe dos acampamentos. Aí depois ele vai passar para a UPA, olha que negócio bacana. Ele vai virar um adolescente, temos um culto dos adolescentes aqui toda sexta-feira. Você precisa vir e ver como o seu filho é abençoado. Adolescentes pregando, adolescentes tocando, louvando, enfim. Seu filho precisa ser contagiado com isso. Depois ele vai para a mocidade, também bênção demais. Depois JA, depois vitalidade. Olha só que caminho bacana. Mas como nós estamos falando de educar os nossos filhos na igreja, criar os nossos filhos na igreja, muitas vezes os nossos filhos não querem vir aos cultos, não querem participar das atividades da igreja. Talvez você seja o culpado disso. Porque às vezes aquele dia, né, domingão, não, hoje eu não vou na igreja não. Vamos no clube, vamos passear, aí chega tarde, cansado, não vou na igreja. E seu filho está vendo tudo isso, seu filho, você é referência para o seu filho, você é exemplo para o seu filho. Então, separe um dia para você vir ao culto com sua família. Separe um dia para você sentar com seu filho, para ler a Bíblia com seu filho. Separe um dia para ensinar os caminhos do Senhor para o seu filho. Porque as outras coisas ele vai aprender muita coisa aí no mundo, muita coisa que não presta. E muitas vezes a gente tem que insistir, né? Quando a gente ensina os nossos filhos, cria os nossos filhos na igreja, nós precisamos insistir. Não é deixar seu filho todo dia na igreja, não é isso, mas é trazer nos cultos, fazer com que ele participe dos cultos. Não é só vir, né? De repente, a gente vem no culto e menos que a gente faz é participar do culto. Então, venha no culto, ensine o seu filho a vir no culto, ensine o seu filho a orar, ensine o seu filho a ler a Bíblia, tenha um compromisso de fazer isso com ele. Quantas vezes nós, e aí eu me incluo como pais, né? Nós como pais, nós falhamos nisso. Quantas vezes nós falhamos isso por causa da correria da vida, correria do trabalho, correria daqui, dali, mas nós precisamos fazer isso. Ainda que seu filho esteja grande hoje, chame seu filho para dar um passeio com você, troca uma ideia com ele, seja amigo do seu filho. Você precisa ser amigo do seu filho. Beije o seu filho, abrace o seu filho. Não é só dar alguma coisa para ele, mas dê carinho, dê amor. Você está sendo exemplo o tempo todo para ele. Você, pai e mãe, está sendo exemplo o tempo todo para ele. O jeito que você fala, o jeito que você faz. Então, para nós criarmos os nossos filhos na igreja, nós precisamos começar de dentro de casa, sendo apaixonado por Jesus, sendo apaixonado pela igreja, sendo apaixonado pela Bíblia, sendo apaixonado pelo pastor, né? Seja apaixonado pelo seu pastor, abençoe o seu pastor. Ore pelo seu pastor, ensine seu filho a orar pelo seu pastor. Não fale mal das pessoas perto do seu filho, porque ele está vendo isso tudo. Beleza? Então fica a dica aí.
E aí nós vamos nos encontrar mais pra frente. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, abençoe seu filho. E tamo junto. Eu fui. E se vocês fizerem algum tipo de brincadeira comigo aí, é bullying.